Olá, seja bem-vindo ao canal Vivendo o Reino, amando a Deus e as pessoas. E hoje nós estamos juntos com Leandro Menezes, também Anderson Cordeiro, e a gente aí tá mais uma vez sentindo falta aí do Marcelo, mas para se tudo der certo, para ele estar junto com a gente aí semana que vem novamente, né? Mas que bom, os amigos. E eu, Diógenes Gonçalves, né? Esquecendo de falar meu nome, caso você ainda não nos conheça, né? Então, a gente vai, mais uma vez nessa semana, estudar agora o episódio 5, que tem o título Capacitação do Espírito para Testemunhar, né? Então, a gente tem conversado um pouquinho, compartilhado, né, sobre como a gente deve, através das amizades, compartilhar do amor de Cristo para as pessoas. A gente já estudou nessa série, né, sobre o que é testemunhar, qual o objetivo de testemunhar. Nesse episódio, nós vamos estudar sobre a necessidade da capacitação do Espírito Santo para testemunhar. Qual que é o papel do Espírito nessa questão do testemunho, né? E como de costume, a gente sempre gosta de contextualizar um pouquinho, né, como uma base, partindo do título do estudo da semana, né, para a sequência dos outros temas. A gente então começa com uma pergunta, eu vou aqui fazer aqui para o Anderson, né? Se a gente precisa da capacitação do Espírito para testemunhar, de uma maneira bem breve, quem é o Espírito? É uma força interior das pessoas? É um poder invisível que vem de uma fonte de energia, por exemplo? O que é o Espírito Santo e qual, né, para a gente colocar esse pontapé, né? Para a gente iniciar conversando qual o papel desse espírito, então, no testemunho. O Anderson, ajuda a gente aí. Opa! Rapaz, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade, então, portanto, ele é Deus, não é nenhuma força, né, que emana de Jesus ou de Deus ou assim por diante, mas ele é uma pessoa da Trindade, é um ser divino que nos capacita a cada dia como uma promessa especial que fez parte no cumprimento, né, depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Tá certo, é isso aí. Por isso é importante a gente ter essa ideia, né? Porque muitas pessoas, de fato, eu brinquei ali no começo, né? Mas alguns creem que o espírito é uma força, é um fantasminha, né? Sei lá, qualquer coisa menos Deus, né? Então é importante a gente ter essa base justamente porque se ele nos ajuda a testemunhar, quem é ele, né? Então agora a gente já tem claro que a gente podia fazer uma série toda aqui só falando sobre o Espírito Santo, né? Tem muito o que se falar, mas de maneira muito objetiva, né? Valeu, Anderson, aí por compartilhar com a gente. Então, indo já para a próxima parte, né? Nós temos agora a relação entre Jesus e a promessa do Espírito Santo. Qual que é, não sei se é aí o Leandro ou o Anderson aí, que existe qual que é essa relação, né? Que o Anderson falou que existe uma divindade composta de três pessoas, né? Então, nós temos aí Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Qual que é, então, a relação entre Jesus e o Espírito, né? Já que, e a promessa do Espírito Santo, ou que promessa é essa? Existe alguma relação? O que vocês têm para conversar aí sobre isso, amigos? Eu tô para o ímpar. Não, então eu falo aí. Eu fui breve, o Josh pediu para ser breve. Eu falei, agora eu vou dar continuidade, então. Mas quando a gente olha aqui para a questão da parte de domingo, né? A gente vê ali que é uma promessa. A gente vê que Jesus, ele quando está para terminar o seu ministério, ele começa a falar para os discípulos, dizendo, não, eu preciso ir, né? Porque se eu for, vai ser bom para vocês. Se a gente olhar a questão da encarnação de Jesus, isso é muito bonito e isso mexe muito comigo, porque a gente vê que ele tem uma limitação de um atributo divino seu, né? Que se a gente olhar é a sua questão da onipresença. Então ele diz, eu preciso ir e se eu for vai ser melhor para vocês, porque agora eu vou mandar o Espírito Santo e ele estará com vocês todos os dias, né? Então a gente vê que o cumprimento da promessa, né? Ou seja, do que Jesus faz na cruz do Calvário, a aceitação do seu sacrifício, né? Ele é muito importante. Se a gente der uma olhadinha ali, depois, se tiver tempo, lê ali Apocalipse 4 e 5 e você vai ver isso acontecendo de uma forma especial, né? O Espírito Santo agora sendo enviado como parte dessa promessa para convencer, para preparar
e para nos guiar em toda a verdade. Eu acho interessante, né, que nem o Anderson falou do cumprimento da promessa que Jesus fez, né, lá em João capítulo 14, quando ele prometeu o outro Consolador. E o que eu acho bonito quando nós estudamos as palavras no original em grego, né, eu sei que algumas vezes têm alergia disso, né, que quando o pastor ou algum outro que gosta um pouquinho mais fundo fala, porque isso daqui em grego é tal palavra, ou em hebraico é tal palavra, né? E geralmente a gente esquece, nem sabe depois que palavra é essa que foi falada, né? Mas quando nós podemos ter acesso a esse estudo um pouquinho mais aprofundado das línguas bíblicas, né, do Antigo Testamento aí, o hebraico, algumas porções em aramaico, o Novo Testamento em grego, a gente consegue entender um pouquinho mais a profundidade da mensagem que o autor falou, né, que o autor queria transmitir. E aqui na promessa de João, quando ele diz, né, que Jesus falou do outro Consolador, para a nossa língua portuguesa, quando a gente fala do outro Consolador, parece que é alguém que só vem para dizer, coitadinho, né? Vem consolar. Só que quando nós vamos para essa palavrinha no grego, que é a Paráclitos, que até é mencionado aqui na lição, né? Não sei se é Paráclitos ou Paracletos, enfim, é essa escrita, né? Ele tem uma profundidade muito maior no seu significado no grego. Na nossa tradução, né, para nós veio como consolador. Mas essa palavrinha particular que era usada de Paráclitos, que Jesus diz, né, enviarei outro Paráclitos. Ele está dizendo que é outro consolador, que é um outro que será o guia para eles, que é o outro que será também como uma espécie de um advogado, que é um outro que será como uma espécie de um psicólogo, motivador, incentivador. Então, a profundidade da promessa de Cristo é muito maior do que nós pensamos só no Consolador. O Espírito Santo é o que vem para ser o nosso Consolador, ser o nosso professor, ser o nosso guia. Inclusive, né, no tempo bíblico ali de Jesus, quando eles usavam essa palavrinha Paráclitos, tinha algumas situações especiais, que era ou quando um exército estava prestes a ir para uma batalha, e eles precisavam de alguém que era para motivá-los, então vinha lá e motivava, tipo aquelas rodinhas de futebol que a gente vê na televisão, né? Algo que foi muito forte, me marcou muito, era na época que o Filipão era o técnico da seleção, que via muito isso, né? Ele ali bravo, falando, parecia bravo, né, com os jogadores, mas incentivando eles. Essa era a função do Paráclitos, era dar motivação. Tipo, a batalha é muito grande, o inimigo é forte, mas vocês podem vencer. Então era chamado para dar aquela motivação no exército. Ou alguém que precisava de um advogado numa situação que era de, digamos assim, uma penitência, né, que ele iria receber uma sentença muito grave. E geralmente o Paráclitos, de uma forma bem geral, ele só comparece quando é chamado. Então, eu estou me estendendo um pouquinho mais nessa explicação aqui, mas é que eu acho muito linda essa palavra dada aqui por Cristo para o Espírito Santo. Porque quando a gente entende tudo isso, que é alguém que é chamado para motivar, para guiar tudo isso, a gente entende a função do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele vem hoje para ser, como eu já disse, né, o nosso guia, professor, consolador, motivador, instrutor, enfim, é aquele que está ao nosso lado o tempo inteiro. Porém, ele só vai fazer parte de uma forma assim realmente ativa na nossa vida se nós o convidarmos. Claro, tem aqueles casos que o Espírito Santo toca, mexe no coração da pessoa, né? Mesmo que ela não chamou, não clamou, não convidou, mas para ela encontrar a Cristo. Mas na nossa vida, já como cristãos que conhecemos a Cristo, com essa função de testemunhar pelo Espírito, ele fará parte da nossa vida se nós o chamarmos. Por isso, o Paráclitos, ele se faz presente se chamado. Então, eu acho muito bonito essa profundidade dessa palavrinha Paráclitos. Vamos botar um pouquinho mais de lenha na fogueira aí, né? Aqui Jesus, em João 15, 26, né, ele fala: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, né, do Pai, esse dará testemunho de mim. E o 27, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Está lá em João 15, né, todo num contexto ali, até daquela história, daquela parábola, né, de certa forma, que Cristo conta ali da videira e os ramos, né, dessa ilustração que ele conta.
Mas a pergunta é, se ele envia, ele diz que envia quando vier, né, o Consolador, ou seja, a gente sabe aqui que ele viria e veio, né, já que aqui não tinha acontecido ainda, mas a gente sabe, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ali Atos, né, o que aconteceu no Pentecostes. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é assim, se Jesus está dizendo que o Espírito vinha, o Espírito não fazia parte, não estava aqui na Terra antes? Onde que entra o Espírito Santo? Ele só aparece, vamos colocar assim, entre aspas, a partir do Pentecostes, porque Jesus ainda está fazendo uma promessa, né? Quando vier, né? Ou seja, eu vou subir para o Pai, vem o Espírito e tal, né? Para nos guiar à verdade. Então, quem que guiava a verdade antes do Espírito vir? Que eu acho interessante, Diógenes Anderson, lá no curso de teologia, uma vez teve um professor, não lembro qual mas ele falou uma frase que me impactou e eu até anotei na Bíblia aquela vez. Mais ou menos assim, né, que dentro do plano da redenção, Deus, ele expôs o plano da redenção, né, ele colocou o plano da redenção. Jesus, ele veio para tornar esse plano possível, né? Deus, ele nos colocou à disposição a salvação. Jesus tornou a salvação possível. E o Espírito Santo nos guia para a salvação que é Cristo. Então, veja assim, o tempo inteiro, nosso Deus triuno, que é um só, mas é três, né, na exposição na Bíblia, e é algo que eu digo que é difícil para nossa mente tão finita aqui entender. Oi? Mistério, né? É um mistério, mas nós não somos politeístas. Exato. Nós somos monoteístas, temos um Deus. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo os três são Deus. Então, enfim, isso é como o Jorge diz, é um assunto para outro momento, né? Mas assim, esse nosso Deus triuno aparece em diversos momentos na Bíblia, né? E os momentos que eu acho mais assim cruciais é na criação, quando diz lá que e criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus parava sobre as águas. João capítulo 1 fala que por meio de Cristo tudo foi feito, então nós vemos aqui um Deus triuno na criação. E o outro momento no batismo de Cristo, que eu já ouvi também essa explicação de que na verdade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é apenas nominal, que os três sempre foram o mesmo, é um só, era Deus Pai quando estava no céu, Deus Filho quando estava na terra, e daí Deus Espírito Santo porque agora ele está no céu, mas está na terra. Então, eu já ouvi essa explicação, né? Mas eu não vejo muita, digamos assim, conexão de ser o mesmo, que só em atos diferentes, porque no batismo de Cristo, Jesus estava nas águas sendo batizado, a voz vem do céu falando, né? Este é o meu filho em quem eu me alegro, e o Espírito Santo, ele aparece expressado numa pomba. Então, esse nosso Deus triuno, ele estava também naquele momento. E durante toda a história do povo de Deus, nós vemos Deus Pai atuando, Deus Espírito Santo, né? O Deus Filho também aparece. Então, eu vejo assim, Diógenes, fazendo toda essa volta para chegar na tua pergunta, né? Por que Jesus disse que viria? É que eu vejo assim, cada momento, tem, digamos, o seu momento do trabalho em evidência. Hoje, Jesus, ele ainda trabalha por nós, né, no santuário celestial. Mas quem está aqui na terra convertendo os corações e convencendo e levando a Cristo é o Espírito Santo. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que quando ele fosse para o céu, nós não estaríamos sozinhos. Porque eu imagino, quem sabe, os discípulos estavam com esse sentimento de solidão, né? Nossa, quem sabe abandono. Jesus vai para o céu e nós, como ficaremos aqui? Como será possível o nosso trabalho? Cumprir tudo o que ele disse? E aí que ele diz, né? Eu enviarei outro Paráclito, vocês não estarão sozinhos. Terá alguém com vocês até os últimos dias da história dessa terra, quando eu voltarei para levar vocês, né, para a Nova Jerusalém. É interessante isso que o Leandro estava falando. Enquanto ele falava ali da questão de João, né, 16, ele falou ali da questão do Paráclitos, né? E ali a pessoa que anda ao lado. E aí o Jorge fez a pergunta ali, como é que isso era antes do Antigo Testamento, né? Então, só complementando um pouco, o que acontecia no Antigo Testamento, isso eu acho muito interessante, da inspiração dos profetas,
era feito como uma nota promissória, vamos dizer. O Espírito Santo continuava agindo, mas a promessa completa aconteceria depois que Jesus morresse na cruz do Calvário. Então, tudo isso eram promessas. E aí, quando o Leandro falou disso, eu lembrei de um texto que eu estudei esses dias, Gálatas capítulo 3, que ele diz assim, deixa eu só voltar aqui. Achei. Capítulo 3, verso 23, fala assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, né? Então, conduzia-se através da lei. Então, é muito parecido com o que nós encontramos no Paráclitos, né? Então, um aio ali, ou seja, era o que conduzia, era o tutor, né? Mas o tutor ali expressado em Gálatas era um tutor mais duro, mais severo. Muitas vezes ele podia corrigir, né? Os filhos ali, né? As famílias ricas contratavam alguém para educar os filhos e ele tinha todo o direito de corrigir. Muitas vezes até se preciso bater, ele batia. Então, Paulo pega essa linguagem. E agora, em João, nós encontramos essa promessa ali, né? Que se refere a alguém que vem do lado. Não como o aio, duro, como era antes, né? Mas a promessa que nós encontramos no Antigo Testamento, né? E ouvirá uma voz que estará por trás de você, dizendo, este é o caminho, andai nele e tudo mais. E aí, quando nós chegamos ali em Mateus capítulo 11, Jesus fala disso. Ou seja, era uma promessa, né? Então, olha só que maravilha, eu fico maravilhado com isso. Ao olhar para Daniel, olhar para Moisés, olhar para Jeremias, tantos outros profetas que nós lemos os livros deles e ficamos impressionados como o Espírito usou cada um desses homens. Mas aí, capítulo 11, verso 11, Jesus diz assim, ele fala de João Batista, que foi um grande homem, mas ele não viu o cumprimento disso ainda, né? E ele fala, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, é uma nova era. Agora, o Espírito Santo é que nos conduz nesse processo. Agora, a promessa se cumpriu. Antes, querendo ou não, é estranho, né? Mas Satanás podia acusar Deus de estar fazendo isso, né? Mas agora, depois da cruz, a promessa se cumpre de forma plena e todos nós que vivemos nesse reino, entramos nesse reino após a cruz do Calvário, temos a promessa plena do Espírito Santo. Não é preciso permissão alguma, né? Claro, é preciso a minha permissão, mas eu digo que agora é algo pleno, aonde não há mais nenhuma barreira que possa impedir se eu permito que o Espírito Santo venha trabalhar na minha vida, porque a promessa se cumpriu. Muito bom. O interessante é justamente, eu nunca tinha ouvido falar dessa questão que o Leandro colocou ali, né? Dizendo que tudo é o mesmo Deus, só que sempre o mesmo Deus, só com nomes diferentes, vamos dizer assim, né? Aí Jesus ia ser um louco, né? Que aí ele ia sair para orar e falar com Deus o Pai, mas ia falar com ele mesmo, né? E, tipo, não faz sentido isso, né? Então ia ser meio estranho. Mas agora, essa questão do Espírito Santo também, do outro Consolador, aquele que anda ao lado, né? Até mesmo porque acho que o Leandro comentou isso antes, né? Cristo, ao morrer na cruz, ao ressuscitar, e depois de 40 dias, né, ele subir ao céu novamente, de certa forma aí estava relacionado, né, a ele estar preso ao seu corpo, né? Então o Espírito vem para estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então nós temos agora, indo para outra parte da lição, né? Então nós temos ali em Atos 2, né, a questão do Espírito Santo, né? Tinha a promessa, inclusive, de Cristo, né? Então, dizendo, enfim, né? De que eles tinham que aguardar esse poder, seria o momento do Pentecostes ali, né? E, de fato, isso aconteceu. O foco, a lição aqui não está focando no Pentecostes em si, né? A gente sabe que tem a descida do Espírito Santo ali e tal, né? Mas veio trazendo, por exemplo, a questão das conversões, né? A questão das pessoas batizadas, né? E aí eu até estava trocando uma ideia com o Anderson, vou perguntar aqui para o Leandro também, e vamos ver o que vocês acham disso. É só uma coisa que vem na cabeça, eu não tenho a resposta, talvez vocês também não têm, né? Imagina, aqui o texto diz que teve 3.000 batizados, depois tem 5.000, né, se eu não me engano, é isso? Né? E se o batismo significa mergulho, submergir, né? E se ali os apóstolos estavam batizando, você já fez as contas aí, será que só os apóstolos ali que eram,
12, né? Só eles batizavam, será? E como que eles batizavam? Eles batizavam que nem a gente faz hoje, né? Você imagina a quantidade de pessoas, eu passava os 3 dias batizando. Só que aqui diz que é num dia, né? Será que teve mais gente ajudando eles? Já pararam para pensar nisso? Não está no foco da lição, tô só trocando uma ideia, né? Pra gente... Mas me chamou a atenção isso, né? Que o texto aqui fala, né? Então, por exemplo, verso 41 do capítulo 2. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, né? Depois da explanação aí de Pedro e etc, né? Vocês já leram alguma coisa a respeito e tal, sobre isso? Da forma que foi o batismo, nunca tinha parado para pensar e nunca li nada. Nunca li nada mesmo. Se foi só os 12, se foram mais pessoas. Realmente não. Eu também. Algo interessante. Também. Você já viu, Anderson? Minha resposta é a mesma que o Leandro falou e a mesma que a gente tinha conversado antes, né? É algo que eu também nunca tinha parado para pensar e nunca olhei como que isso aconteceu. Mas, rapaz, é muito provável ali que eu creio que não foi só os discípulos que fizeram, né? Ou como que foi e assim por diante. Até o Jorge falou, né? Que a questão do batismo judeu era o batismo ativo, né? Então pode ter acontecido assim. Mas já como João Batista indo, já até para João Batista eles já não praticavam, se não me falha a memória, o ativo, né? Já era o passivo ali, uma pessoa batiza, né? E tudo mais. Pode falar, Leandro. Eu fiz uma conta rápida aqui, né? Se fossem os 12 discípulos batizando ali, 3.000 pessoas, daria 250 pessoas para cada um. 250 pessoas. Haja abraço. Levanta e vai, levanta. Mas enfim. Interessante. Eu nunca tinha parado. Você vê, por isso que é interessante. Claro, isso não vai acrescentar em nada salvação ou coisa do tipo, né? Mas são coisinhas da palavra de Deus que às vezes a gente lendo, né? Que às vezes traz reflexões diferentes, só por curiosidade, que nos faz buscar mais, né? Tá mais em contato. Então, apenas isso, né? Então, se você que tá vendo souber, né? Manda um comentário aí, deixa nos comentários aí, se você tiver uma sugestão. A gente não sabe tudo, obviamente. A gente está aprendendo. Então, se você souber, ajuda a gente, né? Coloca aí nos comentários aí a fonte, né? Enfim, para a gente ajudar. Se existir, né? Talvez nem exista nada que explique isso. Um mistério, talvez. Porque eu parei... Opa, pode falar, Anderson. Já deixa aí patenteado, né? Para não perder a deixa. O que essa situação me faz refletir um pouco, comentando já aqui sobre a vinda do Espírito Santo, né, que não tardou muito para se cumprir a promessa de Cristo, né, não foi aquela coisa assim que eles ficaram ali 5 anos, 10 anos e daí veio a promessa. Foi algo bem imediato, né? Jesus foi ao céu, eles se reuniram para orar, clamar pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo se manifestou, veio, eles foram capacitados e saíram pregar. E daí todas as conversões que nós vemos aqui, né? E muitas dessas conversões, algumas que a gente vê aqui, nem foi necessário muita pregação, era mais o testemunho mesmo, né? Eles testemunhavam de forma natural na vida deles, falavam de Cristo, né? Que o que tinha feito na vida deles, né? A transformação, e as pessoas aceitavam a Cristo. E o que eu fico pensando aqui, essa mesma promessa que foi concedida para os discípulos é concedida para nós também. Ou seja, o mesmo derramamento do Espírito Santo que veio sobre eles é prometido para nós também. Os mesmos feitos que os discípulos fizeram usados pelo Espírito Santo em Atos, nós também podemos fazer. Aí agora pegando esse cenário aí de 3.000 batismos por dia, né? Acho que é por dia, né? Num dia que foi. 5.000 batismos, e depois a gente vê que eles pararam de contar. Eles só disseram, muitos se batizaram. Eu acho que foi uma crescente, né? Primeiro foi 3.000, depois 5.000, e eles pensaram, quer saber? Não vamos parar de contar que o negócio nós estamos se perdendo. Eles pararam, só dizer, muitas pessoas, Lucas registra, né? Muitos, muitos e muitos.
Por Sem que que dúvida. isso não, por que que isso não acontece conosco ainda hoje? É isso que eu paro para pensar. Por que que o Leandro hoje não sai na rua ali e 3.000 pessoas decidem aceitar Cristo por meio do batismo? Sabia isso que eu fico pensando? Será que nós estamos clamando de forma suficiente o poder, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, em prol, né, do reino, né, para as pessoas viverem o reino, para entregar a vida a Cristo? Então isso me fez refletir de forma bem pessoal mesmo, assim, como que eu estou hoje? Será que eu estou clamando? Será que eu estou permitindo que o Espírito Santo me use? Será que eu estou com o foco na missão que nem os apóstolos, nem os discípulos estavam? Ou estou me distraindo? Então deixa aí também a minha reflexão para quem está aí também compartilhando a lição conosco, né? Posso, não sei se o Jorge vai falar alguma coisa, mas vou tentar responder aí a pergunta do Leandro, que foi algo que eu estava olhando aqui. Fazendo um contraponto à lição. Se a gente olhar a lição aqui, o autor vai usar praticamente o exemplo da Igreja de Jerusalém. E eu sempre digo que o exemplo da Igreja de Jerusalém, ele é um ótimo exemplo. Mas o nosso exemplo de igreja e missão não deveria ser o de Jerusalém, mas o de Antioquia. Então, só para situar bem, né? Naquela época tinha-se a Igreja de Jerusalém, aonde estavam ali os discípulos, a maioria deles, e da Antioquia é quando Paulo sai para fazer missão e tudo mais. E ali tem a igreja que financia as missões de Paulo. E aí ele consegue chegar à Europa, consegue, né, chegar em várias partes pregando o evangelho e levando esse evangelho e plantando igrejas. Quando eu olho para o livro de Atos, alguns dizem que é o Atos do Espírito Santo, né? E aí o autor fala que são os atos do Espírito Santo na vida dos discípulos. Eu concordo em parte. O meu contraponto eu estava pensando aqui, para mim o livro de Atos é Atos do Espírito Santo na vida de Paulo. Então ele vai contar o que aconteceu na vida da igreja, né? Ali ele começa a falar, Lucas, e aí logo depois começa a falar como que o Espírito Santo vai agir na vida de Paulo. Se você olhar o livro de Atos, até o capítulo 8, vai falar sobre a igreja de Jerusalém, sobre os discípulos, Pedro e assim por diante. Capítulo 9 em diante, quase todos os capítulos vão falar apenas da vida de Paulo e os problemas e os sucessos de Paulo. Então, quando nós olhamos para essa questão aqui, não quero dizer que a gente tem que orar, sim, mas o grande sucesso dos discípulos da Igreja de Jerusalém era por um fator. Se nós olharmos aqui a Bíblia, qual era esse fator? Todos, praticamente, que estavam aceitando essa mensagem já conheciam a mensagem. Eles já esperavam o Messias, sabiam quem era o Messias, tinham a promessa e a profecia do Messias. O que Pedro faz logo depois que recebe o Espírito Santo? Ele vai contar a história do que aconteceu e ele diz, esse é o Messias. E um monte de gente, nossa, realmente, esse era Jesus. E eles aceitam a Jesus. E logo depois, isso é o que vai acontecer. Eles vão até Samaria, pregam esse evangelho, porque Jesus passa por Samaria, e você vai ver que eles vão até Samaria porque já tinha se iniciado também um trabalho ali. Então, ou seja, esse grande número de pessoas se convertendo, claro, era o Espírito Santo convencendo elas, mas elas já tinham uma mensagem, vamos dizer assim, pré-estabelecida na sua mente, esperando esse Messias que estava vindo. Hoje, pode acontecer a mesma coisa? Pode. Mas para a nossa mensagem ter esse sucesso, a gente primeiro precisa apresentar esse Cristo a essas pessoas que muitas vezes nem conhecem quem é Cristo e a sua promessa. Então, hoje é diferente. Agora, quando você olha para a vida de Paulo e a missão de Paulo, ele vai ter sucesso em alguns lugares, mas em outros lugares ele não vai ter sucesso. Por quê? Porque Paulo vai para os atenienses, Paulo vai para os coríntios, então eram pessoas que já tinham uma mentalidade muito diferente, não conheciam a Deus, então Paulo começa a apresentar. Então a mensagem de conversão dessas pessoas, se você olhar e comparar com o que acontecia em Jerusalém, é muito menor. Então Paulo, agora ele faz exatamente o que Deus chamou os discípulos a fazerem. Mas infelizmente até aquele momento eles não estavam fazendo ainda, então Paulo entra em cena. O Senhor o chama e ele começa a levar esse evangelho aos gentios. Então, quando você olha para o ministério de Paulo, capítulo 9 em diante, você não vai ver tantas pessoas assim aceitando o evangelho. Mas Paulo também usava a estratégia dos discípulos. Ele ia, apresentava primeiro nas sinagogas, para os que conheciam. Quando não tinha muito sucesso ou tendo, depois ele ia para os gentios e começava a apresentar esse evangelho. Então, uma comparação, né?
não me entendam mal, os discípulos estavam pregando, ou seja, hoje existe aquela famosa frase, né? Pescando no aquário, né? Paulo já vai pescar no mar aberto. Em outras palavras, isso é o que acontecia. Né? A visão de Paulo, né? Olhando à frente mesmo. Ele era um homem à frente do seu tempo, né? Então, Diógenes, pode falar. eu só fazer um comentário aí muito bem explicado, Anderson, porque eu quis lançar a pergunta, porque eu já ouvi muitos, às vezes, digamos assim, se martirizando, olhando para essa questão dos números, né? E dizer, por que eu não sou usado? Que nem eu questionei, né? Por que eu não sou usado hoje? Porque o Leandro não sai ali e 3.000 pessoas se convertem. Que quando nós tomamos a decisão de ser usado pelo Espírito Santo, o que menos importa é a quantidade, né? Não é o número que demonstra se eu estou sendo usado ou não pelo Espírito Santo. Eu não tenho que ficar preocupado com isso, com números, né? Aqui, Lucas trouxe o relato dos números para demonstrar, como o Anderson falou, né? A expansão ali do ministério, né? O caminho, a mensagem, né? Mas o que importa hoje é nós permitirmos ser usado pelo Espírito Santo, né? Que nem foram olhar para Paulo. Não vemos nenhum relato de Paulo ali batizando 3.000 pessoas. Mas ele foi num local, plantou uma igreja. E ele foi no outro local, plantou outra igreja. E aquelas igrejas que ele plantou, ali elas que foram produzindo os frutos, né? Depois elas que foram ali trazendo mais pessoas para Cristo. Então, obrigado pela explicação, Anderson. É importante, né? Porque se a gente, de uma coisa que o professor Paroski, né, sempre falava, a gente tem que aí entra um pouquinho no link daquela outra série que a gente estudou sobre como interpretar as escrituras, né? A gente não pode pegar, por mais que a gente tenha às vezes esse desejo, né, essa tentação de teletransportar a igreja apostólica para os dias de hoje, simplesmente assim como se fosse ipsis literis, como se diz, né? Você Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, né? Como se exatamente aconteceu lá vai acontecer hoje. Isso não existe, né? O livro de Atos, ele relata, né, as atuações do Espírito Santo na vida da igreja, de Paulo, etc., né? Então, e a grande pergunta que a gente deve se fazer é o que eu e você, né, nós poderíamos escrever no livro da nossa vida através dos atos do Espírito na nossa vida hoje, entende? Que aí muitos falam, mas eles tinham tudo em comum e tal, né? Sim, maravilhoso isso, só que é coisa certa na hora errada, né? Então, eles começaram a vender tudo porque eles tinham, apesar o senso de urgência, né, da breve volta de Cristo, e aqui eu faço um link com que a lição traz o discurso de Pedro, né? Quando ele apresenta ali a Cristo e tal, e ele faz uma citação de Joel, mas ele muda um pedaço da citação de Joel, né? Que Joel ele fala, de certa forma, em depois, né? Ou seja, em futuro, né, as pessoas nos últimos, como é que era lá mesmo? Não sei se vocês lembram. Estou tentando lembrar de cabeça aqui, né? Ou seja, depois as pessoas seriam, né, usadas, né, por Deus, elas para pregar, enfim, né? E aqui ele pega e faz, agora ele fala nos últimos dias, aí Atos 2:17, né? Ele fala aqui, deixa eu achar o texto, e fala, e acontecerá nos últimos dias, né? E lá Joel fala e depois, né? Diz o Senhor que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, etc., né? Ou seja, enquanto João, né, Joel, de certa forma, ele apontava por um futuro indefinido, Pedro já está dizendo, nos últimos dias. Então, a gente já tem certo que, a partir daquele momento, a gente já vive nos últimos dias da história, né? E então começa-se um senso, né, de, vamos dizer assim, de urgência, né, nas pessoas de pregar a Cristo e da sua breve volta, né? Porque eles tinham acabado de ver um anjo, né, relatando para eles de que, olha, esse que você está vendo subir logo vai voltar, né? Enfim, todos os outros relatos que Jesus já tinha deixado claro, né, João 14, olha, eu vou para preparar lugar, mas eu vou voltar, etc, etc, né? E aí esse senso de urgência leva eles a vender tudo, né, e viverem como se tudo tinha em comum, só que aí trouxe um problema depois. A igreja em Jerusalém começa a passar fome, ter dificuldades, tanto que Paulo começa a pregar nas igrejas e começa a fazer coletas, né, para ajudar essa igreja. Então, estou fazendo só essa contextualização aqui, porque é importante, né? Como a lição é sobre um tema, mas a gente está trazendo isso para a gente entender e a gente sabe que
que isso no momento, assim como aconteceu esse Pentecostes ali, a gente sabe que isso vai acontecer de uma maneira plena novamente, né? Mateus 24:14 fala da pregação do evangelho a todo mundo, né? E nós sabemos de que é impossível eu e você apenas pegar uma Bíblia e sair pregando de porta em porta nos mais de 7 bilhões de pessoas que estão vivas, fora as que aí já morreram e não ouviram, enfim, como é que fica isso? A gente sabe que haverá um poder sobrenatural atuando de maneira muito poderosa mesmo, como foi ali, né? E agora você pegar isso e trazer para hoje, simplesmente você colocar assim, poxa, ó, o Leandro, ou o fulano, o João, a Maria, eles são bons, então, são muito usados por Deus, porque muitas pessoas, eles batizaram muita gente, mas, poxa, às vezes tem lá os seus José, né, a Dona Lourdes lá, que são pessoas que são mais simples, talvez, não tem tanto o poder da palavra, da persuasão, de falar, mas a sua vida imita tanto a de Cristo, né, na bondade, no amor, na misericórdia, que muitas pessoas conhecem a Cristo por meio delas também, né? E é claro, isso vai sempre desaguar no estudo da Bíblia, etc. E o batismo vai vir uma consequência da atuação do Espírito na vida da pessoa, né? Então, o que eu acho, para fechar minha fala aqui, que eu já falei muito, eu acho que é perigoso a gente colocar no ser humano algo que pertence a Deus. Então, é Deus, é o Espírito que converte, é o Espírito que transforma, é o Espírito que leva as pessoas à verdade, a Ele. Nós somos apenas agora fios condutores desse processo, né? Fios desencapados, né? Até muitas vezes. Então, nós somos apenas isso. E é isso que a gente precisa entender, a humildade. A gente, assim como Deus e é o Pai, né, Pai? Né, eu preciso de Ti, a gente precisa fazer o mesmo. E a Deus, para Ele nos capacitar para viver o Evangelho de Cristo, né? E aí deixa o Espírito vai trabalhando. E as pessoas vão se batizando, enfim, conforme isso for acontecendo, né? O batismo significa salvação, né? Isso é outro mito aí que precisa, né? Aí a gente não trabalha aqui, quem está nos ouvindo, se você não é adventista, né? A igreja adventista, ela não tem, como é que se diz assim, como é que é a palavra? Sempre esqueço essa palavra. Não é dogma a palavra, Sacramentos? Perfeito, obrigado. Não temos sacramentos, né? Então, o batismo não é um sacramento. O batismo é um símbolo de que eu já decidi aceitar Cristo e agora, de maneira pública, eu quero dizer para os outros, eu quero fazer parte desse time. Eu também quero ser usado pelo Espírito para usar os meus dons, para eu falar de Jesus para as pessoas, para eu viver Jesus na minha vida, né? E aí a gente já faz um link com a próxima parte, né? Que fala aí sobre o Espírito Santo e o testemunho. Então, qual é a relação do Espírito Santo com a minha vida diária, né? Com esse testemunho que a gente já bateu bastante na tecla, né? Nos outros episódios sobre testemunhar e tal. Qual que é o papel do Espírito nisso? Na opinião de vocês? Rapaz, se a gente pegar o exemplo dos próprios discípulos, né? A gente vai ver que o Espírito Santo capacitou eles. E qual era o testemunho? Eles falavam, por exemplo, ali a lição vai trazer não sei se é agora na parte de terça-feira, mas ele traz quando Pedro ali é preso, né? E aí então ele começa a falar o porquê, ele começa a pregar, e ali os escribas, enfim, os sacerdotes queriam executar ou dar uma pena para eles, né? Mas a forma que Pedro falava era tão especial que as pessoas olhavam e diziam, realmente eles estiveram com Cristo Jesus. Realmente ele estava com Cristo Jesus. Então a forma que ele falava, que se expressava, era como a forma que Jesus também fazia. Então agora, com a promessa do Espírito Santo, ele capacita. Tanto que quando você começa a ler João, você vai ver que eles começam a lembrar do que Jesus falava e dizem, olha, era isso que Jesus queria dizer. Então o Espírito Santo faz eles relembrarem e entenderem de uma forma correta, né? Apesar de eles terem ficado ali 3 anos e meio andando com o próprio Cristo. E agora o Espírito Santo tem esse poder de explicar tudo isso. Então esse era o testemunho, né, de certa forma. Não só o testemunho do que eu faço, mas a forma que eu falo, né? Eu digo eu assim, mas a forma que eles falavam, né? Que a gente agora fala é a mesma coisa como se as pessoas estiverem escutando o próprio Cristo, né? Traz liberdade, traz a questão do senso do entendimento. Então, a relação do Espírito com o testemunho é muito importante, né? Exatamente porque a gente vê ali, através da vida dos discípulos, isso acontecendo, né? As pessoas olhavam, né? Eu acho muito bonito o final do capítulo de João, porque agora é como João estivesse falando o seguinte, né? Não só João ali
mas mostrando o exemplo dos discípulos, dizer, não, olha para mim quem eu era, olha para Pedro quem ele era, e olha agora quem eles são, né? Então, esse processo da transformação. Então, é muito íntimo, né? Essa questão do Espírito Santo com o testemunho. E ajuda bastante na questão da pregação do Evangelho. Agora, essa questão de, falando aí Pedro, João, quem que eu era e tal, etc., né? Ou quem eles eram, na verdade. Às vezes, a gente, de certa forma, assim, coloca numa caixinha apenas, dizendo essa mudança apenas no sentido cognitivo, né? Antes antes era domingo que eu ia na igreja, hoje eu vou no sábado. Antes eu comia carne de porco, agora não como. É claro que ali eles eram judeus, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é um outro ponto que às vezes se fala pouco, né? Que é uma transformação de dentro mesmo, né? É claro que essas coisas fazem parte também que eu mencionei. Mas é aquela coisa, poxa, eu era um cara muito orgulhoso e Deus foi me quebrando. Sei lá, o fulano lá era mentiroso, o cara para de mentir. Ele era arrogante, ele agora passa a ser uma pessoa humilde, né? Ele era egoísta, ele passa agora a ser, de certa forma, ele começa a pensar mais no outro, a ser mais caridoso também com o outro. Enfim, é o fruto do Espírito. Não é à toa que é o fruto do Espírito na pessoa, entende? Então, isso é muito importante nesse processo do testemunho. O testemunho não é apenas atos no sentido assim, no sentido exterior, mas de coisas interiores que são transformadas, que claro que vão desaguar em ações exteriores também na mudança, né? Mas é muito mais fácil eu e você mudarmos exteriormente. Antes eu vestia a roupa de tal jeito, meu cabelo de tal jeito, não sei o quê, e agora eu deixo de fazer. De certa forma, essa capa aqui é muito fácil de mudar, né? Agora quero ver aqui dentro, né? E aí a gente demonstra esse fruto do Espírito realmente nas situações adversas da vida, né? Quando você precisa pedir perdão, quando você precisa de fato, né, exercer a justiça do reino, né? E às vezes o mundo quer um toma lá da cá, e aí o reino de Deus fala que não é assim, entende? Aí você começa a perceber de que reino você faz parte, se é o reino das trevas ou da luz, né? Se de fato o Espírito transformou a vida. Claro que isso é uma caminhada, né? Isso não é do dia para a noite. Então, só queria fazer aproveitando esse gancho aí do Anderson, né? Não sei se o Leandro aí também quer seguir em frente aí. Ao meu ver, assim, complementando o que vocês falaram, que o Espírito Santo é o que nos move para testemunhar. É ele que nos transforma, é ele que nos move para testemunhar. Como tem no finalzinho da lição de domingo aqui, a última frase que diz assim, ó, que testemunhar é simplesmente cooperar com o Espírito Santo para glorificar Jesus, no poder do Espírito sob sua orientação. Testemunhamos do Cristo maravilhoso que transformou a nossa vida. Então, quando nós estamos testemunhando, o objetivo é glorificar a Cristo. Ao contrário do que, às vezes, no nosso ego quer, não, hoje eu vou mostrar que sou cristão. E eu vou fazer algo, né? As pessoas dizem, o que ele fez, né? Esse é um homem de Deus, né? Isso não é testemunhar. Testemunhar é quando eu testemunho de Cristo e glorifico a Cristo. E as pessoas veem em mim um seguidor de Cristo e querem ser um seguidor de Cristo também. Mas isso só é possível porque o Espírito Santo me impulsiona para fazer isso. Né? Eu deixo o Leandro de lado e permito ser uma ferramenta usada pelo Espírito Santo, uma ferramenta de salvação. Né? E o objetivo final, o intuito final não é eu, mas é Cristo, é o reino de Deus. Né? Que mais pessoas conheçam o amor de Cristo, conheçam esse plano lindo, maravilhoso da redenção, né? Da salvação, né? E a promessa da vinda de Cristo. O que o Leandro falou é muito legal, essa questão de conduzir, né? Porque tá ligado meu microfone aqui. Porque se conduzir ali essa questão de conduzir, ele vai dar o exemplo de Pedro com o capitão, né? Que era temente a Deus, de Filipe ali com o eunuco. Então isso também é interessante. E o que o Leandro falou a gente vê isso a cada dia. Por exemplo, as ações que nós fazemos não são nossas. As ações muitas vezes que fazemos, né, para chegar a outras pessoas, é o Espírito Santo que conduz as coisas, né? Claro que muita gente decide uma coisa ou outra, né? Mas o Espírito Santo aqui de forma específica conduziu Pedro, conduziu Felipe e muitas vezes ele nos conduz a algumas coisas, né? E várias vezes já aconteceu comigo alguma coisa assim, não, nunca ia por aquele lugar e naquele dia não, né? Deu vontade de ir por aquele outro
por outro caminho que não tinha nada a ver e acabou que houve a oportunidade de falar de Jesus para uma outra pessoa. Então, essa parte também é muito interessante do Espírito que nos conduz a esse testemunho, né? A essa ação em si. E para a gente ir para o fechamento aí, né? Acho interessante uma parte que a lição traz aqui, né? Diz assim, não podemos nem devemos fazer suposições sobre quem pode ou não ser alcançado. Nossa obra é testemunhar a todos os que entrarem em nosso caminho. O Senhor fará o restante. Então, que aí entra um pouquinho daquilo que estava mencionando antes, né? Aos nossos olhos, a gente adora, como ser humano, né? Ficar taxando as pessoas disso, daquilo, né? Achando de que tal pessoa, por ser assim, 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 ou por já fazer tanta coisa errada, ela não tem jeito, vamos dizer assim, né? Aos nossos olhos é assim, né? Ou a maneira como ela se veste, né? Então, mas não é assim, a gente precisa... Quem pensa assim, ou a gente, quando em algum momento pode vir a pensar assim, né? A gente tem que, de fato, deixar o Espírito transformar a nossa vida para a gente ter o fruto do Espírito, né? A gente não pode ficar supondo quem pode ou não, né? Então, vamos viver o reino, vamos deixar o Espírito conduzir. As nossas escolhas, né? Se elas forem pautadas nos princípios do reino, Deus vai estar com a gente sempre, né? Quer dizer, mesmo se a gente escolhe coisas não da Bíblia, também Ele está com a gente. A diferença é de que eu não permito que Ele... eu não vou colher, digamos assim, os benefícios, né? As bênçãos de seguir os princípios da palavra, que me vai trazer paz, me vai trazer esperança, né? Mas Deus é um Deus que sempre está com a gente, né? Então, e o Espírito, no sentido que eu falo Deus, o Espírito Santo, né? Conduzindo a gente. Então, queridos, algumas palavras finais aí de vocês, Anderson, Leandro. Opa! Aproveitando esse gancho aí que você falou, né? A gente olha para o exterior da pessoa e muitas vezes é muito fácil a gente julgar e achar se a pessoa é merecedora ou não, né? Desse evangelho. E um amigo uma vez contou uma história que mexeu muito com ele e comigo, né? Que ele trabalha no hospital e ele tem o costume, vamos dizer assim, vamos puxar para a lição, testemunhar a ação, né, dentro de trabalhar desse hospital, e chegar a pessoa ali, ele vai lá e prega o evangelho, muitas vezes a última oportunidade que a pessoa tem, né, de ouvir o evangelho. E quando a gente teve também no hospital lá um bom tempo, eu e a Ju, né, com o Davi, quando ele veio a nascer, a visita da noite, sempre ele estava indo lá, o Roberto, um grande abraço para ele, quem sabe se um dia ele vê esse vídeo aí. Então, eu estou muito grato, né, as palavras que ele levava ali de conforto, de consolo para a gente. E ele disse uma vez que veio uma menina ali, né, com tatuagens e tal, e assim por diante. E aquele dia ele não conseguiu falar para ela de Jesus, né? E quando ele realmente caiu a ficha assim de falar de Jesus para aquela pessoa, quando ele foi lá, infelizmente ela já tinha vindo a óbito, né? E ali ele ficou muito muito triste, né, com aquilo, porque ele falou: poxa, eu perdi a oportunidade de pregar o evangelho para ela por causa de um preconceito ali que eu senti, né? E muitas vezes a gente pode acabar fazendo isso. E o evangelho é para todos. A gente não está aqui para julgar quem merece ou não merece. Jesus veio para todos nós, né? Mas, enfim, eu encerro minha participação com uma frase de quinta-feira que diz assim: o livro de Atos exemplifica a vitória do evangelho sobre os preconceitos culturais, transformando hábitos duradouros e profundamente arraigados e ensinando à humanidade a graça e a verdade de Cristo Jesus. É isso que Jesus veio fazer. E é isso que Paulo faz, de certa forma. Ele larga tudo isso que estava muito arraigado nele e começa a levar esse evangelho para as pessoas que ali a igreja de Jerusalém, não em sua maioria, mas uma grande parte, né, acreditava que os gentios não eram, vamos dizer assim, dignos de receber esse evangelho. E você vai ver que quando Pedro mesmo vai para pregar, né, aquela família, que ele volta, você vai ver ali que alguns vêm cobrar Pedro: o que você foi fazer lá? Você sabe que não pode ir lá, que você vai se contaminar e tal. Imagina, chamando a atenção de Pedro, né, um dos líderes da igreja. Imagina como que muitas vezes os nossos pensamentos, preconceitos, né, podem fazer a gente falar besteiras, né, como esses líderes ali foram falar ao próprio Pedro. Mas o evangelho nos liberta de nós mesmos e graças a Cristo Jesus por isso. Amém. Eu só quero dar ênfase mesmo no que o Anderson falou, que o Espírito Santo é igual salvação. É uma promessa que é para todos.
né? Não importa se você se considera uma pessoa mais simples ou se você se considera uma pessoa mais culta, não importa a classe social, não importa onde que você está, o Espírito Santo é uma promessa para todos. Tem alguns que eu já ouvi isso dizendo, eu preciso me sentir mais preparado para encontrar a Cristo, para poder me batizar. Jesus Cristo, primeiramente, ele disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, é para você vir da maneira que você está para Cristo. Não tem, digamos assim, que nem alguns dizem, não, eu preciso me preparar mais. Da maneira que você está, você se entrega a Cristo. Da maneira que você está, você pode clamar pelo Espírito Santo, para ele atuar na sua vida, atuar no seu coração, né? E já usar você como um testemunho para outras pessoas também. Não tem aquela premissa, não, tem que estar 5 anos na igreja, 10 anos na igreja para ser batizado pelo Espírito Santo e daí começar a testemunhar. Eu já vi pessoas que começaram a estudar a palavra de Deus e mal chegaram na 3ª lição já estavam dando estudo bíblico para outra pessoa, sendo usados pelo Espírito Santo. Sabe? Então, não tem um momento, digamos assim, não, daqui 10 anos de experiência com Cristo, daí eu vou poder ser usado. O Espírito Santo pode nos usar a qualquer momento, se nós, assim, permitirmos que ele use essa ferramenta aqui, né, para ser uma ferramenta de salvação. Então, não tenha, digamos, esse preconceito de que tem um momento especial para ser usado. A qualquer momento você pode ser usado, você tem que estar com o coração aberto e preparado, né, para poder aí testemunhar de Cristo. Tá certo, amigos. Então, com esse pensamento, chegamos ao fim de mais um episódio. Estiveram com a gente aí Leandro Menezes, Anderson Cordeiro e eu, Diógenes Gonçalves. Nós somos o canal Vivendo o Reino. Se você gostou dessa mensagem, dá um like, compartilhe isso com outras pessoas para que essa mensagem possa alcançar outros, né, nas ondas da internet. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo também. Que Deus abençoe a você e seguimos vivendo o reino de Deus, amando a Deus e as pessoas.